Pronto, agora tá gravando oficialmente, né? Primeiramente, boa tarde a quem tá podendo participar dessa monitoria, né? As duas meninas. Se mais alguém entrar, né? Aí a gente vai se ajeitando ao longo do tempo. É, primeiramente, primeiramente, quem não quiser falar no microfone, pode estar aí no chat, coisa e tal, mas eu queria saber de vocês como é que tá as impressões da disciplina, esse primeiro conteúdo de oscilações, como é que vocês estão? Porque eu vou fazer uma abordagem aqui puramente do movimento harmônico simples hoje. Eu quero saber aí de vocês um relato, para poder eu ver, saber como é que tá a situação. Me digam aí, por favor. Eu achei movimento até bem mais fácil do que ondas. Então, tipo, a gente já viu bastante. E ele trabalhou algum exemplo ou outro com a gente na sala. E aí ficou mais fácil, sabe? Da Uhum. gente visualizar. E aí tá bem tranquilo, ainda bem. Tá certo, certo. Esse conteúdo de oscilação é um pouquinho mais fácil do que ondas, realmente. Mas é muito bom, muito bom estudar esse conteúdo. E tu, Bia? Disse que tava rouca, mas bota aí no chat aí, se não quiser falar. Diz aí o que é que tu tá achando, pra meu pai ter meu slide. Ai, minha questão é mais as fórmulas simular todas são muitas. Sim, realmente são muitas. Eu vou apresentar algumas aqui. Mas no mais é isso. Eu vou partir para minhas apresentações, né? Então, né? Oficialmente, né? Sejam bem-vindas aos Fundamentos de Física 3, certo? Aí, primeira monitoria nossa comigo, o outro monitor é Pedro, aí ele vai se ajeitando aí com vocês e eu vou me ajeitando com vocês também. Aí a ideia inicial de hoje é fazer uma breve apresentação, no caso revisão, né, porque vocês já viram com o professor, uma breve revisão dos principais conceitos iniciais e dizer, o que é o movimento harmônico simples? Aqui, né, o capítulo 15 do Halliday 2, né, oscilações, a data de hoje 11/4. Professor, o docente, professor doutor Edson Henrique Brito da Silva, eu sou monitor, né, como você já me conhece. Aqui um breve prefácio, certo, do que a gente estuda no capítulo 15. Nem quer falar? Andresa. Boa tarde, Andresa. Pronto, voltando aqui, um breve prefácio, certo, do que a gente estuda no capítulo de oscilações. A gente estuda um pouquinho sobre o que é o movimento harmônico simples, a energia desse sistema, certo, que é muito importante aí para o andar da carruagem aí do curso de licenciatura em física, vocês vão se deparar em alguns demais momentos com o movimento harmônico simples, aí vamos estudar energia, o oscilador harmônico angular, pêndulos em movimento circular, certo? O MHS amortecido e, por fim, oscilações forçadas e ressonância. Porém, hoje eu vou focar apenas no movimento harmônico simples, onde eu vou responder 4 questões, selecionei 4 questões, certo? Deixando dentro, não são da lista, certo? São outras questões do, do capítulo, para dar uma ênfase a vocês sobre esse conteúdo. Aí o que é que eu. Aí para iniciar, o que basicamente é o movimento harmônico simples ou o MHS? O MHS é um tipo de movimento oscilatório. Deixa eu pegar aqui. O MHS é um tipo de movimento oscilatório periódico que ocorre quando a força resultante sobre um corpo é proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio e atua sempre no sentido de trazê-lo de volta a essa posição. Essa frase muito complicada, o que é que basicamente ela quer dizer? Ela quer dizer que você tem aqui um ponto certo, um ponto inicial, onde um sistema vai estar preso por alguma coisa, certo? Por alguma corda, por uma mola, que é o exemplo mais clássico, e ele vai ficar fazendo pequenos movimentos, certo? De vai e volta, como está aqui descrito na imagem. Isso é um movimento de oscilação. Nesse caso aqui, o movimento harmônico simples, pois ele vai uma certa distância e volta a mesma distância, onde a velocidade inicial do ponto de equilíbrio ela é nula, certo? Quando ele está parado aqui, ela é nula. Quando ele chega no ponto de máximo, que é o que a gente chama de amplitude, lá também é nulo, aí vai começar a voltar, certo? Ele vai ficar nessa oscilação, nesse movimento periódico. Em outras palavras, é um movimento de vai e vem em torno de um ponto de equilíbrio, como acontece em um sistema massa-mola. Tá aqui, ó, uma bolinha e uma mola. Um pêndulo simples para pequenos ângulos, certo? Porque para grandes ângulos aí a conversa já é diferente, mas essa conversa fica para outro momento.
Aí aqui, ó, um pêndulo simples, certo? Ó, ele vai ficar oscilando entre, entre a posição de equilíbrio, certo? Aqui no caso seria o eixo de 90 graus. E vai ficar, ó, vai a uma mesma distância, volta para o mesmo lado. Aqui um sistema massa-mola horizontal, certo? Um bloquinho, um sistema massa-mola vertical, enfim, alguns exemplos. Há algumas fórmulas essenciais que nós precisamos ter essas fórmulas no coração, gravado no coração, aqui no braço. Pega essas fórmulas e tatua no braço. Primeiramente a lei de Hooke, certo? Que descreve basicamente a força que está sendo exercida sobre esses sistemas aqui, que vai ser igual a menos Kx, onde o F é a força, né, como eu acabei de dizer, o K é a constante elástica da mola, certo? A gente pode ter molas mais maleáveis ou molas mais duras, certo? A depender dessa constante. E o X é o deslocamento, certo? O deslocamento que ele vai fazer. E o sinal de menos indica que a força é sempre para o equilíbrio, certo? Ela está aqui, como o movimento é periódico, ele vai fazer uma mesma distância e voltar para a mesma distância. Ou seja, ele não vai perder energia, ele vai continuar com a mesma energia que ele foi e voltar. Esse que indica o sinal de menos. O período do sistema massa-mola é dado por essa equaçãozinha aqui. Onde algumas questões, a depender da situação, a gente inverte isso aqui. Aí fica 1 sobre 2π e aqui fica K sobre M. Mas depende da situação, a gente vai ver mais para frente. Aí, em geral, é 2π raiz de M sobre K, onde T é o período, certo? O que é que significa o período? O tempo onde ele faz para dar uma volta completa. Um vai e volta, ó, vai e volta. Isso é um período de oscilação. O M é a massa e o K é a constante elástica, certo? Eu vou mandar esse material para vocês, de qualquer forma. A frequência, certo? A frequência, basicamente, ela é o inverso do período. Certo? Se você sabe o período, você sabe a frequência. E se você sabe a frequência, você sabe o período. Certo? É só fazer essas inversões. E o que, é que basicamente seria a frequência? Quantas oscilações foram feitas por segundo. Certo? A cada segundo, quantas oscilações é que foi feita? Quantos pulsos foram feitos? E a unidade de frequência é Hertz. Certo? Um segundo. Não, certo. Voltando. Isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui parte para o conteúdo de ondas. Se você souber isso daqui, você vai aprender o que são ondas maravilhosamente. Mas basicamente é o seguinte, a equação da posição do MHS. Em algumas situações, a gente vai querer saber qual é a posição de uma partícula, de um bloquinho, de alguma coisa. A gente vai querer saber a posição, que é dada por essa equação aqui. X de t, o x em um tempo t, certo? Um tempo que levou para ter essa oscilação, é igual a amplitude. O que é amplitude? O tamanho de uma oscilação, certo? Eu vou mostrar mais à frente em algum desenho. O ômega é a frequência angular, certo? A frequência que tem essa oscilação. O t é o tempo e o φ é uma fase, que a maioria dos exemplos aqui vai ter tudo envolvendo seno, cosseno, e essa fase basicamente ela é mais tarde ela é atrasada em 90 graus, certo? Sempre vai ficar em um único quadrante do eixo cartesiano. Mas a gente vai ter mais à frente nas questões. E aqui são as demais equações que são derivadas a partir dessa. A gente pode querer saber a velocidade. A gente pode querer saber a aceleração. É só usar a mesma coisa que a gente aprende lá em Física 1. Eu sei a equação da posição. Se eu derivar, eu encontro a velocidade. A velocidade é a primeira derivada da posição. Derivando essa equação, eu encontrei a velocidade. Eu quero saber a aceleração. A aceleração é a segunda derivada da posição ou a primeira derivada da velocidade, certo? Aí eu encontro a aceleração. Só que eu tenho certeza que vocês conseguem fazer de cor e salteado. Aí eu tenho também a relação entre frequência angular, frequência e período, certo? Onde a frequência angular é dada por 2π vezes a frequência, certo? A frequência de oscilação. E a frequência angular aqui é dada por radianos por segundo, certo? Só que o que era frequência? Frequência não era 1 sobre t, que é o período. Então, frequência angular também pode ser 2π sobre t, certo? E eu acho que essa é a última.
Aí a última é a fórmula da aceleração máxima do movimento harmônico simples. Aceleração máxima, certo? Que esse sistema pode adquirir é o quadrado da frequência angular vezes a amplitude, certo? Onde é a frequência angular aqui, 2πf, que foi o que eu apresentei aqui. Se eu estiver falando muito rápido, pode dizer que eu volto e explico direitinho. Mas se ninguém falar nada, eu vou subentender que vocês estão entendendo e eu vou ficar passando. E por fim, aqui as principais grandezas do MHS é o que? Amplitude, período, frequência angular e a força. Amplitude, como eu disse, é a distância máxima ao equilíbrio. Ele fez uma oscilação e voltou. A distância máxima até o ponto de equilíbrio. Período é o tempo que dá uma oscilação. Frequência é o número de oscilações a cada segundo. A cada segundo eu tenho tantas oscilações. Isso é a frequência que está ocorrendo nesse meu sistema físico. A frequência angular é a rapidez angular da minha oscilação. Aí isso vai depender do que? Do ângulo, obviamente, certo? A depender do ângulo do que sendo tratado, a minha frequência pode ir mais rápida ou mais devagar. E a força é o que é responsável pelo movimento. Isso aí todo mundo já sabe. Então, vamos dar início aqui a algumas questões. Eu trouxe 4 questões aqui para responder com vocês. A primeira questão do Holiday 2, certo? Aqui, para vocês verem que são as mesmas questões do livro. Tá aqui, ó. Eu peguei essas 4 primeiras questões aqui que tratam de movimento harmônico simples. Vamos lá. Um objeto, certo? Que executa o movimento harmônico simples leva 0,25 segundos para se deslocar de um ponto de velocidade nula para um ponto seguinte do mesmo tipo, certo? A distância entre esses dois pontos é 36 centímetros. Aí eu vou fazer o desenho aqui, certo? Vamos supor que isso aqui é uma parede. Aí vamos supor que isso aqui é uma mola, certo? Certo? Não está muito bem desenhado, mas enfim, dá para vocês entenderem. Está um pouquinho mais para cá. Vamos supor que isso aqui é uma mola. E aqui eu tenho um bloco, certo? Pronto. Aí, a distância que eu tenho daqui até onde a velocidade dele é nula é de 36 centímetros. Então, isso aqui foi a distância que foi percorrida na minha oscilação. Na letra A, o que é que eu quero saber na letra A? Qual é o período, certo? Qual é o período dessa oscilação? Como a gente viu anteriormente, a relação do período é dada por isso aqui, certo? Porém, eu não preciso usar essa equação nessa questão, porque vocês me percebam o seguinte: ele está dizendo que ele levou 0,25 segundos para se deslocar de um ponto de velocidade nula para uma de mesmo tipo, ou seja, a oscilação completa. Vamos lá. O t é igual a 0,25 segundos. Porém, como isso daqui está se tratando exclusivamente de amplitude, ele está dizendo que ele foi até o ponto de equilíbrio. Mas a questão não está me dizendo que essa oscilação voltou. Então, esse período aqui não é completo. Esse período aqui é a metade do período de oscilação. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Certo? Consequentemente, T vai ser igual a 0, deixa eu apagar aqui. Escrever direitinho. 0,25 vezes 2. Ou seja, o período de oscilação vai ser igual a 0,50 segundos. Acredito que deu para entender, certo? Só retomando. Ele partiu da posição de equilíbrio de velocidade nula e foi até o ponto máximo. Porém, como a questão não está me dizendo que ele voltou, já que o período é o tempo que serve para ir e voltar, então isso daqui é metade do meu período. Então dividi por 2, passei multiplicando, o período total é 0,50 segundos. Ao total. Pronto. A letra B quer saber
a frequência. Só que o que foi que eu tinha explicado anteriormente? Qual é a relação de frequência? A frequência nada mais é do que o inverso do período, certo? Então, a frequência de oscilação vai ser igual a 1 sobre T. Eu sei quem é T, eu sei quem é T. Eu calculei na letra anterior. Então, isso vai ficar 1 sobre 0,50. Oh, meu Deus, vocês já pedindo desculpas, porque vocês sabem que eu não só tenho mouse, né? Aí fica ruim de escrever, mas eu acredito que dê para entender. Aqui, ó, 1 sobre 0,50. Então, a frequência é igual a 2 Hz, certo? Que é a unidade de frequência, certo? Como é que fica 2 aqui? 0,50 eu posso reescrever como se não der para enxergar de cara. 0,50 eu posso reescrever como 1 sobre 2. Aí como é que fica a divisão de fração? Repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. 1 vezes 2 dividido para 1, 2. 2 Hz. Está calculado. Por fim, a letra C, eu quero saber qual é a amplitude desse movimento. Vamos lá. A amplitude, ela nada mais é do que a distância necessária para ir de um ponto até metade do ponto de equilíbrio, certo? Nesse caso, como ele teve o tempo para ir entre dois extremos consecutivos, no caso, ó, ele foi de um até o outro. Então isso aqui não é, isso aqui, esse 36 aqui representa 2 vezes o valor da minha amplitude, certo? Isso é possível, mas isso é mais fácil de observar quando a gente olha os gráficos das funções trigonométricas, certo? Aqui, ó, o gráfico de uma função seno. A amplitude, deixa eu pegar outra cor aqui. A amplitude é o tempo que ele gasta para ir de até o ponto máximo, certo? O período seria toda essa distância até aqui embaixo, quando ele foi de um ponto de máximo até outro ponto de máximo, certo? Então, para encerrar essa letra, isso daqui nada mais é do que 2 vezes a amplitude, certo? 2 vezes a amplitude, já que ele foi de um ponto de máximo a um ponto de máximo. Se 2 vezes a amplitude é igual a 36, a amplitude vai ser igual a 36 dividido por 2. Então, a amplitude vai ser igual a 18 centímetros. E está respondida essa primeira questão. Alguma dúvida? Certo? Quem quiser falar aí, diga aí, alguma dúvida. Eu vou passar para a próxima questão. Me digam aí. Deixa eu ver. Manter. Show. Tudo certo. Show, show. Tudo certo, Andresa? Posso passar? Tudo, Bruno. Pode passar. Perfeito. Vamos lá. Eu tenho uma segunda questão aqui. Um corpo de 0,12 quilogramas executa um MHS de amplitude 8,5 centímetros e período 0,20 segundos. Eu quero saber. É isso, um segundo. Pronto aqui. Eu quero saber qual é o módulo da força máxima exercida sobre este corpo. Eu acho que eu tinha passado uma fórmula como essa, não foi isso? Ou foi a da aceleração? Não, não, foi a da aceleração. Então acho que eu esqueci de colocar no slide. A fórmula aqui que eu tenho que colocar para vocês é esta daqui. Força máxima é igual a m ômega quadrado vezes a amplitude, certo?
Ó, é isso mesmo. A força máxima é exercida por essa equação aqui. M ômega ao quadrado sobre a amplitude. Só que aí, para poder a gente calcular, a gente sabe qual é a massa e a gente sabe qual é a amplitude. Eu preciso saber quem é o ômega. O ômega é a frequência angular, a gente sabe que é igual a 2π sobre o período. Aí agora a gente pode calcular, certo? 2π é 2π. E o período a gente sabe que é 0,20, que foi o tempo que ele levou para ir e voltar, certo? Esse é o período, 0,20. Aí aqui não tem muito o que fazer não, aqui é só matemática. O resultado que onde dá isso daqui é 31,4 radianes por segundo, certo? O ômega é igual a 31,4 radianos por segundo. Isso aqui é só calculador. Isso aqui eu sei que vocês sabem fazer. Agora, resolvendo o que nos interessa, certo? Eu vou colocar outra cor aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, letra A. Deixa eu pegar outra. Pronto, vamos para cá. Força máxima vai ser igual a massa. Só que quem é a massa? 0,12 quilogramas. 0,12 vezes ômega ao quadrado. Quem é ômega? O que a gente calculou aqui. 31,4. 31,4 ao quadrado. E a amplitude tá aqui, 8,5 centímetros. Só que a gente pode usar centímetros? Não, a gente não pode usar centímetros. 8,5 centímetros em metros é 0,085 metros. Show? Pronto. Aqui para adiantar, né? Que aqui é só conta, matemática, não tem o que fazer, a calculadora faz para a gente. O resultado desse cálculo dá aproximadamente 10,05 newtons, onde a gente pode dizer que a resposta da letra A é que a força máxima vai ser aproximadamente 10 newtons. Pronto. Calculamos o que a gente queria na letra A. Vamos lá. Próximo cálculo que eu tenho que fazer, ele quer saber se essas oscilações são produzidas por uma mola, certo? Se for produzida por uma mola, qual é a constante elástica dessa mola? Aí eu pergunto a vocês, qual dessas equações que foram passadas aqui anteriormente tem os dados que a gente precisa para calcular? É essa daqui, certo? O período é igual a 2π raiz de m sobre k. Eu tenho todos os cálculos aqui necessários para essa questão. Logo, letra B. Eu sei que o período é igual a 2π raiz de m sobre k. Deixa eu escrever isso de novo aqui. Isso aqui ficou ruim. Aqui. Período é 2π raiz de m sobre k. Certo? Isolando k. O que é que fica aqui? Para eu poder tirar essa raiz, certo? Para eu conseguir tirar essa raiz aqui, eu vou elevar todo mundo ao quadrado, certo? Dos dois lados. Para conseguir tirar a raiz, então aqui vai ficar ao quadrado. E isso aqui vai ficar ao quadrado. Logo, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com t ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4.
π ao quadrado fica π ao quadrado. E o índice da raiz some com esse quadrado aqui. Então, a gente fica com m sobre k. Certo? Aí, agora eu vou isolar k. Certo? O k está dividindo todo mundo aqui. Eu vou jogar o k para cima. Vou jogar para cá multiplicando. E esse t ao quadrado eu vou pegar ele e passar dividindo. Certo? Então, k vai ser igual a 4 π ao quadrado vezes m sobre t ao quadrado. Pronto, eu encontrei a fórmula que me dá o resultado para o valor de k. Fazendo todas as substituições necessárias. 4 é 4. O valor de π a gente já sabe qual é, certo? Vocês substituem aqui. O valor da massa é 0,12 kg. E o período ao quadrado. Quanto é o período ao quadrado? Está aqui, 0,20. Substituindo aqui, calculando, o K vai valer aproximadamente 118. 118, deixa eu escrever de novo. Cento e 18,4 newtons por metro, certo? A unidade de a constante elástica, certo? De uma mola, nesse exemplo, é newtons por metro. E eu acabei a questão. Alguma dúvida? Acredito que eu posso passar, né? Show. Vamos lá. Vamos para a terceira questão. Qual é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com uma amplitude de 2,20 centímetros e uma frequência de 6,6 Hz? Certo? Eu quero saber qual é a aceleração, onde a aceleração máxima ela está dada aqui, ó. Aceleração máxima do MHS é ômega ao quadrado vezes a amplitude. Vamos anotá-la aqui. Aceleração max é igual a ômega ao quadrado vezes a amplitude. Só que aí, ele está me dizendo o valor do ômega nessa questão? Não, ele não está me dizendo o valor do ômega. Então eu tenho que calcular o valor do ômega, certo? Para substituir aqui. Ele está me dando a amplitude, mas não do ômega. Ômega é dado por o quê? 2π vezes a frequência. A frequência ele está me dando aqui, ó, 6,60 Hz. Π a gente sabe quanto é, então a gente consegue calcular. Ômega vai ser igual a 2π. Vou rapidão, colocar aqui para carregar. Voltando. Período 2π vezes a frequência. Só que quem é a frequência? 6,60 Hz. 6,60. Fazendo esse cálculo, a minha frequência angular vai ser aproximadamente 41,47 radianes por segundo. Rad por segundo. Calculado o valor da minha frequência angular, é só substituir aqui e está resolvido. Essa questão é bem tranquilazinha. A max. Deus do céu, eu tenho que tomar vergonha na cara e comprar uma mesa digitalizadora. A max é igual a ômega ao quadrado, só que quem é que vale ômega? 41,47 ao quadrado vezes a amplitude. Qual é o valor da amplitude? 2,20 centímetros. Só que aí eu posso usar em centímetros? Não, eu não posso usar em centímetros. Eu tenho que converter para metros. Convertendo para metros, 0,20 centímetros. 2,20 centímetros, perdão.
é 0,022 metros. 22. Deixa eu apagar isso aqui tá estranho. 0,0. Oh, meu Deus. Um pouquinho de paciência, eu sei que vocês entendem. 0,022, certo? Eu andei aqui 3 casas para a esquerda. Realizando todo esse cálculo, certo? Esse valor aqui ao quadrado é 1719,8 vezes 0,22. O Amax é igual a aproximadamente 37,8. 37,8 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. E acabou a questão. Está resolvido a terceira questão. Alguma dúvida? Acho que eu posso passar, né? Perfeito. E para a gente encerrar, eu trouxe 4 questões hoje, só para tratar do que é o MHS. Tenho esta belezinha aqui. Tem algumas coisinhas legais para fazer. Do ponto de vista das oscilações verticais, certo? Um automóvel pode ser considerado como estando apoiado entre 4 molas iguais, certo? Os pneus que sustentam o carro podem ser considerados como 4 molas devidamente iguais que sustentam esse peso. Suponha que as molas de um carro sejam ajustadas de tal forma que as oscilações tenham uma frequência de 3 Hz. Qual é a constante elástica de cada mola se a massa do carro é de 1.450 kg e está igualmente distribuída pelas molas, certo? Aí agora eu vou utilizar a relação de frequência. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho esta relação aqui, que é a relação do período. Só que vocês concordam comigo que o período não é o inverso da frequência? Então, eu vou inverter essa equação aqui. Invertendo essa equação aqui, a frequência vai ser 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Eu tenho uma equação que é totalmente válida para fazer os nossos cálculos. Vamos lá. Eu sei que o período é igual a 2π raiz de m sobre k. Consequentemente, frequência vai ser igual a 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Pronto. Isolando k, certo? Da mesma forma que eu fiz aqui, nessa questão anterior. Aqui, elevando todo mundo ao quadrado para tirar a raiz, nós vamos chegar ao resultado que esse k vai ser igual a 2πf. Escrever de novo que tá foda. Escrever de novo. Nós vamos chegar aqui, o k é igual a, parênteses, 2πf ao quadrado vezes o valor da massa, certo? Pronto, nós chegamos à relação que vai me dar o valor desse k, dessa constante elástica. Aí agora eu vou fazer todas as devidas substituições para fazer os cálculos da letra A. Certo? Letra A vai ser igual a o K total dot vai ser igual a 2π vezes o valor do período, só que quem é o período não, o período não, perdão, a frequência. Aqui, ó, essa aqui é a frequência. A frequência tá aqui, é 3. Isso está ao quadrado
vezes o valor da massa, que é 1.450 quilos. Está usando todas as unidades necessárias do SI, perfeito? Então, fazendo todos esses cálculos aqui necessários, eu sei que o K total, o K tot, é igual, vai valer aproximadamente 5,15 vezes 10 a quinta. Deixa eu apagar esse zero. Apagar esse zero, porque ficou mais parecendo um sigma. 5,15 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro. Só que aí vocês têm que se atentar ao que? Isso daqui é o K total para as 4 molas, certo? Só que aí como ele está dizendo que ele está igualmente distribuído por essas molas, e isso daqui nada mais é do que 4 vezes K, certo? Isso daqui é o valor de uma mola, certo? Uma única mola. Logo, ó, não, perdão. K total, perdão. Isso aqui é válido por 4 vezes K, certo? Já que eu estou usando o valor do preço todinho do carro. O K total vale 4 vezes K, então K vai ser igual a K total sobre 4. Pegar esse valor aqui e dividir por 4. Pegando esse valor e dividindo por 4, o K vai valer aproximadamente 1,29 vezes 10 a 5 newtons por metro. Isso aqui é a letra A. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque não vai dar para fazer no mesmo slide. Pronto. Aqui o A, eu vou fazer o B aqui. O B pergunta: qual é a frequência de oscilação com 5 passageiros? Se 5 passageiros pesando em média 73 quilos entram no carro e a distribuição de massa é uniforme. Novamente, a distribuição de massa entre as molas vai ser uniforme, certo? E eu vou realizar os mesmos cálculos, só que agora com valor de massa diferente. Vamos lá. Letra B. A massa das pessoas vai ser 73 quilos vezes 5, que está dizendo que tem 5 pessoas. Logo, a massa das pessoas vai ser igual a 365 quilos. Só que o carro já pesava 1.450 quilos. Então, a massa total, que eu vou chamar de um M', certo? Para diferenciar, vai ser igual a... Ser igual a 365, que é a massa das pessoas, mais 1.450, que é a massa do carro. Então, esse M' vai ser igual a 1.815 quilos, certo? O carro está suportando, deixa eu escrever isso direito. O carro vai estar suportando um quantitativo de massa total de 1.815 quilogramas. Pronto. Sabendo isso, nós vamos utilizar a mesma relação aqui, que é da relação da frequência, certo? No caso, eu não vou calcular o K, eu vou utilizar essa relação aqui, certo? Relação aqui da frequência, para resolver a questão. A frequência, que eu vou chamar de uma nova frequência linha, é igual a 1 sobre 2π, raiz de K sobre M. Só que K eu calculei na questão anterior. O K vale 5,15, que é o K total, sobre essa distribuição. 5,15 vezes 10 à quinta, sobre o valor da massa, agora a massa total dessa nova distribuição, que é 1.815 quilos. 1.815 quilos. Realizando todas essas contas, que eu sei que vocês sabem fazer, que aqui é só calculadora, não tem muito
ser discutido para economizar tempo. Isso aqui é aproximadamente 2,68 Hz. E acabou a questão. E por hoje é só, pessoal, aqui, certo? Até a próxima. Próxima monitoria a gente vai tratar sobre a energia do MHS. Vou selecionar mais questões para a gente treinar. E eu pretendo fazer mais ou pelo menos 3 tópicos ou tentar terminar tudo isso aqui porque eu tenho que partir para a monitoria de ondas, né? Eu vou desmembrar esses slides e vou mandar para vocês. Então, pessoas, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o que foi passado? Travou um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou. Cadê? Poderia fazer o período e depois usar a relação de F sobre T? Ah, poderia. Poderia também. Tranquilo, não tem problema não. Eu resolvi usar esse caminho aqui porque eu achei mais direto, mas poderia. Pronto. O Vitória já saiu. Mais alguma dúvida? Andresa disse que não. Bia tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então, por hoje é só. Por hoje é só. Vou salvar aqui o vídeo e vou mandar para vocês. Até mais.